vocês virem, porque senão... A rústica. Depois a gente vai... Ali na frente tem bastante cadeiras ainda. Mas eu vou falar mais alto. Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, a gente tem que ter... Se apresentar? Ah, tem que se apresentar. Tá. Sou Adriana. Oi? Eu sou o Francisco. Nós fazemos parte da Micael, todo mundo conhece a Micael. Todo mundo já visitou a exposição aqui, à direita, porque é um parabéns. Muito bonito. Tanto a exposição quanto as obras. Algumas eu não conhecia pessoalmente. Tá, tem mais. Antes de mais nada, hoje vai ser mais ou menos. Porque da mudança. Sério? O porquê da mudança. Bom, pessoal, o mais importante do título, o mais importante do assunto em questão, é o fato de que isso aí serve para nossas vidas, a nossa vida diária, a nossa vida aqui na Terra, né? Essa existência tão difícil para todos nós, de uma forma ou de outra, tem dificuldades. As dificuldades existem principalmente no aspecto aqueles que não têm dinheiro, os problemas financeiros, aqueles que têm dinheiro, os problemas perante as doenças, perante a morte. Para todos nós é dado um grande problema que é encarar a morte. Não só a nossa morte, como a morte daqueles que a gente ama. Isso é uma coisa muito difícil da gente entender. Porque enquanto a gente vive na Terra, a gente não tem ideia de que um dia isso vai ter um fim, e vai ter um fim. Para todos nós, vai ter um fim. Não que a gente tenha que diariamente pensar dessa forma, mas a gente tem que saber encarar o que é a morte e o que é a vida. Entendeu? Então, as palestras que a gente dá é principalmente para como encarar essa vida. A vida aqui na Terra. A Micaela não serve somente para ajudar, em termos de ajuda de conforto espiritual, em termos de ajuda de conforto físico, mas ela serve para que a gente possa entender a nossa vida e os problemas que acontecem em nossas vidas, a gente saber lidar com esses problemas. É fácil? Não, é muito difícil. Mas é muito mais difícil a gente encarar esses problemas da forma pior. Fracassando. E o fracasso significa a gente não conseguindo se enfrentar. Quantas vezes a gente ouve pessoas que sofrem e a gente diz assim, nós temos a visão da situação da melhor forma possível. E as pessoas que sofrem não conseguem ter essa visão. Porque colocaram a emoção acima de tudo. No momento que a gente conseguir ter o controle dessa emoção, a gente vai poder ver todas as situações de uma forma muito mais clara. Sempre que houver emoção, dá problema. A gente vai agir de forma errada, a gente vai até mesmo tomar uma atitude que vai nos prejudicar muito, talvez por toda a vida. É muito importante termos em mente que a espiritualidade, ela é na realidade a nossa essência, ela é na realidade o nosso destino. Porque no momento que a gente fala sobre a reforma interior, a gente fala sobre a mudança, a gente vai falar sobre essa mudança no aspecto de que hoje eu sou uma pessoa, amanhã com certeza eu vou ser melhor. E ontem eu fui pior que hoje e amanhã melhor do que hoje. Nós temos que nos desafiar todo dia. Nós temos que mudar todo dia. Uma pessoa me disse sofrendo ontem pelo telefone, hoje pelo telefone, sofrendo, chorando do outro lado do telefone e pedindo ajuda, eu dizendo, cara, o
que tu tem que fazer é ver a vida, como tu está me falando, de uma forma diferente. O que tu tem que fazer é mudar. E essa pessoa dizendo, eu não consigo mudar. Não existe isso. Todos nós temos a capacidade de conseguirmos. Ninguém é menos nem mais do que ninguém. Ou seria ridículo que uns pudessem e outros não pudessem. Existe uma força interior que se chama vontade. No momento que eu tiver essa força desenvolvida em mim, que eu tiver a capacidade, que eu tiver o direcionamento e realmente a vontade de querer, eu vou conseguir qualquer coisa na vida. Obviamente que se qualquer coisa, tomara que seja uma coisa boa, porque até a coisa ruim eu sou capaz de conseguir, porque a nossa força é muito grande. Nós todos somos um pedacinho de Deus, nós todos somos uma centelha divina. Por sermos uma centelha divina e sermos um pedacinho de Deus, nós temos essa força em infinito. Só que nós nos iludimos no dia a dia, nós iludimos na vida inteira. E com essa ilusão, a gente enfraquece. Com essa ilusão, a gente não se percebe do que é capaz de fazer, da força interna que nós temos. Por pior que sejamos, em termos de qualquer coisa, de cultura, de inteligência, do lado financeiro, de qualquer coisa, através da vontade nós podemos vencer qualquer coisa. Isso é a prioridade da nossa existência. A prioridade da nossa existência não é ter o gozo da vida. A prioridade da nossa existência não é ter o sofrimento da nossa vida. A prioridade é a gente nos conhecermos muito, cada vez mais, a cada dia maior o nosso conhecimento de nós mesmos. E com esse conhecimento de nós mesmos, nós vamos poder encarar a vida de uma forma que vocês não podem imaginar. Tentem, lutem no dia a dia. Não desistam. Nunca desistam. Porque desistir significa morrer em vida. Isso não é legal, porque é o fim do meu eu, o fim da minha felicidade, o fim da minha capacidade de ser alguma coisa. E tem muitas pessoas que já morreram mesmo em vida. Não tem capacidade de absolutamente nada. Por quê? Porque se iludiram com aquela situação, se iludiram com a desistência da vida. Isso, pessoal, a gente vê em tudo. A gente vê nas festas, a gente vê nas bebidas, nos vícios. É a destruição do ser. Quantas pessoas a gente conhece que se afundam em vício de tudo que é forma e desiste da vida? Simplesmente acha que aquilo ali vai lhe dar prazeres momentâneos, vai lhe dar uma ilusão de que está bem. E não está bem. A pessoa vai se iludindo e vai cada vez mais se aprofundando em algo que muitas vezes não tem mais volta. Tanto na doença psíquica, como na doença psicológica, como na doença física. Amigos meus que eu conheço que fumam e bebem feito um horror, não querem nem saber de fazer coisa nenhuma, não querem nem saber de fazer exercício, de procurar preservar a vida, estão ali. Logo com problemas físicos, problemas cardíacos. Muitos que eu conheço tiveram derrames, etc. Pessoas que desistiram da vida e que acham que dessa forma vão ser felizes ou vão poder enganar o destino, enganar a morte e enganar a vida. Ninguém consegue. Tu pode enganar por pouco tempo, muito pouco tempo, mas o troco vem. A natureza, ela é sábia. Ela tem um preço no momento que tu destrói o seu equilíbrio, que tu destrói a tua saúde, que tu destrói o motivo pelo qual tu está aqui na Terra. Alguma pergunta? Vocês estão ouvindo bem? Uma pergunta. Na verdade, isso tudo que o Francisco falou não se refere ao que estar aqui na Terra. Se refere à nossa existência enquanto espírito. Então, mesmo desencarnar, a nossa missão que cada um carrega é mudar-se. A mudança, ela é parte essencial do desenvolvimento do espírito. Francisco deu um exemplo de uma pessoa que disse que não conseguia mudar, não estava conseguindo mudar. Realmente não é fácil. Realmente não é fácil.
Mas eu ouvi de uma pessoa a pergunta, justamente o título dessa palestra de hoje, o porquê da mudança. Ela perguntou, mas para quê? E o objetivo, a resposta que mais pode ser mais curta e ao mesmo tempo mais completa, porque a mudança é melhorar. A gente muda, a gente busca a mudança para melhorar. Alguém aqui não quer melhorar? Não é tentador a gente fazer algo que a gente possa se sentir melhor, que a gente possa viver melhor, que a gente possa ser melhor? Esse é o porquê da mudança. E nós vamos passar a viver momentos na nossa vida, seja lá onde estivermos, aqui, encarnados na Terra ou desencarnados, seja qual o nosso nível de consciência, em que plano nós estaremos. Mas se nós persistirmos na mudança, nós vamos, a cada passo, a cada etapa que a gente consegue vencer, nós vamos nos sentir melhor. Vamos nos tornar seres melhores. Então, vai ser melhor para nós, vai ser melhor para os outros. Seremos melhores para os outros. E não desistir, nada é definitivo. É importante. Todo mundo já pensou em desistir. Chutar o pau da barraca, como se diz, né? Jogar a toalha. Todo mundo já pensou nisso. Porque tem momentos que a gente se sente muito, muito, muito minúsculo. Muito pequeno diante da dificuldade, do tamanho que o monstro pode parecer. A gente vai ter que enfrentar. Então, antes de desistir realmente, a gente pode recuar. Ou dar uma segurada, respirar fundo, parar para a poeira baixar e analisar de novo a situação. Geralmente, o monstro não é tão grande quanto parece. Se a gente chegar devagarinho perto dele, olhar de outro lado, de outro ângulo, a gente vai ver que ele não é tudo isso. Que a gente também não é tão pequenininho quanto a gente está se sentindo. Geralmente é o inverso. A gente é muito maior do que o monstro. Porque praticamente também todo mundo já passou por uma situação em que teve que buscar forças que nem sabia que tinha. Seja uma doença na família, seja uma doença com a própria pessoa. Né? Acho que a doença é um grande exemplo disso. E a gente pensa que de fora ou antes a gente imagina, não, se eu passasse por isso eu ia sucumbir logo. Mas se tu passar por isso, tu não te entrega, tu não desiste, tu vai lutar pela vida, tu vai querer a cura, tu vai buscar todos os recursos. Ou vai fazer tudo e mais um pouco por alguém que tu está cuidando, por um pai, uma mãe, um marido, um filho. Faz uma mãe para salvar um filho. Ela é muito maior que o monstro que é essa ameaça à vida do seu filho. Então, nesses momentos, a gente percebe que a gente é muito mais do que se pensava, do que a gente mesmo se enxergava e do que às vezes os outros veem de nós. E essa mudança que a gente fala, que é realmente resgatar, libertar
fortalece e a gente se torna seres melhores, passo a passo. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, se alguém concorda com esse ponto de vista aí do porquê da mudança. mecanismo do sofrimento, é a nossa teimosia em insistir em fazer as
tipos de religiões diferentes, a Umbanda, o Batuque, o Espiritismo, onde as entidades mais falaram comigo foi dentro da Umbanda, principalmente. E as entidades direcionando a mim, sempre dizendo: filho, o que tu está esperando para mudar? Tu sabe que teu caminho é um caminho que envolve uma grande responsabilidade. Daqui a um tempo tu vai entender todo esse mecanismo desse caminho. Hoje eu entendo esse mecanismo. Então eu, no fundo da minha alma, nesse momento, digo a vocês: o que falta para vocês realmente agirem? O que precisa para vocês agirem? O que precisa para vocês sentirem que a vida é muito maior do que se vê, que a vida é muito maior do que se sente, que o amor está infiltrado em tudo que é lugar, e que quando tu vê as pessoas de uma forma geral, tu vê a futilidade da atitude das pessoas, que não querem nem saber nada sobre coisa nenhuma, que só pensam em si, não pensam em mais ninguém, e que perdem tempo da sua vida pensando na beleza, não que não seja importante, por favor, mas somente nisso, pensando na sua evolução financeira, no seu status. Não que não seja importante se estudar, se batalhar, é lógico que é importante, mas não somente isso. O que falta para cada um de nós realmente mudarmos e vermos que a base da vida, além da motivação maior, que é o amor, porque a gente foi criado por amor, Deus nos criou por amor, é fazer com que ela tenha um sentido que é a caridade, ela tenha um sentido que é a reforma interior. O que adianta tu entrar numa filosofia, numa seita, numa religião, o que vocês imaginam que fosse, e não acontecer nada comigo? Eu continuar sendo a mesma coisa, eu continuar sendo a mesma pessoa. Jesus, quando veio na Terra, disse muitas coisas, mas uma das coisas mais importantes que ele disse foi que eu não vim para unir, eu vim para dividir. Através de mim, irmão vai se separar de irmão, pai e mãe de filho, famílias se separarão, amigos não conviverão mais juntos. O que ele quer dizer com isso? Porque quanto mais tu começa a ter o entendimento da vida, dos mistérios da vida, que não são mistérios, porque a gente está falando aqui para vocês, mais tu vai ver que aquela pessoa que tu idolatrou, que aquela pessoa que tu até gostava, na realidade não presta. Na realidade, é uma pessoa que até te fez mal e que te iludiu talvez até a vida inteira. Porque tu vai seguir um caminho diferente. Tu vai seguir um caminho da honestidade, da verdade, do amor. Olha o que está acontecendo aqui no Brasil. Um gari que encontra um cheque só assinado com 2 mendigos que lá em São Paulo, Rio, não sei aonde, que encontram 30 mil, 20 mil reais e entregam para os donos. Isso existe, pessoal. As criaturas roubando por aí, por nada. E um mendigo, um gari, ganhando uma... O mendigo nem ganhava nada. E o gari ganhando uma miséria, foi lá entregar o cheque. Existe honestidade nas pessoas. Existe alguma coisa, a gente ainda consegue ter fé na humanidade. Por essas atitudes maravilhosas de alguém que poderia muito bem viver com a grana ali, pronto, e deu para bola, ninguém ia saber. Souberam esse lance dos mendigos, souberam? Como é que estão os mendigos hoje? Os mendigos hoje, aquele dono daquele restaurante, pegou essas 2 pessoas, esse casal de mendigos, tá? Fez com que eles tivessem uma profissão, deu algo para eles, vai ser empregado dele. Ou seja, eles vão ganhar muito mais do que 20 mil reais. Eles vão ganhar vida, eles vão ganhar o amor próprio, eles vão ganhar tudo. Por uma atitude, o que o cara disse, o que o gari disse, os dois disseram a mesma coisa. Eu aprendi na minha vida, eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, eu aprendi na minha família que ser honesto é tudo. Agora uns desgraçados que tem por aí, matando, roubando, ainda se acham vítimas da sociedade, ou não fazendo coisa nenhuma. É capaz de roubar e matar, ser melhor do que não fazer nada. Deus não perdoa o que eu estou falando, porque eu conheço gente que não faz nada, absolutamente nada, só existe a criatura. Ele não faz nem bem, não faz nem mal, não faz nada. E o que os Espíritos dizem? Pagarás pelo mal que fizeste e pelo bem que deixaste de fazer. O não fazer, tu também está prejudicando.
que Deus te criou de uma forma perfeita. Tu tens um corpo perfeito que é incrível, a ciência estudando, que até hoje a ciência ainda não consegue descobrir que o corpo humano consegue fazer, através de doenças, através do seu funcionamento, através de tudo. O corpo é maravilhoso. E nós temos o dever de respeitar esse corpo que a gente tem. É um absurdo as pessoas acabarem com o seu corpo através dos vícios, através das atitudes erradas. É um absurdo. Fumar, beber, ter uma vida totalmente desregrada, acabar com o seu corpo, suicídio. É um absurdo. É um karma grave. Nos livros de André Luiz, Nosso Lar, por exemplo, quando André Luiz desencarnou, qual foi a primeira coisa que disseram para ele? Filho, tu te matasse. Filho, tu é um suicida. E ele não entendia por quê. Porque ele passou a vida prejudicando o corpo dele. O nosso corpo é um santuário necessário para que a gente possa viver na Terra o mais tempo possível, para que a gente possa usar essa existência, pessoal, para desenvolver dentro de nós o amor, para desenvolver dentro de nós a verdade, para discernir a realidade da existência, para saber que os mistérios estão aí, para que a gente entenda a nossa existência. Que todas as religiões que existiram, de uma forma ou de outra, a sua parte positiva da sua religião, a religião não existe, a religião é uma criação humana, mas a parte boa da religião, digamos assim, aquilo que nos faz refletir, aquilo que nos faz transformar, aquilo a gente deve aproveitar, seja qual for a religião, alguma coisa positiva ela tem. Tirando a sujeira que existe, vendo o que sobra, que é maravilhoso, que é um pouco da essência divina. Todos aqueles que vieram à Terra, Jesus, Buda, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, aí se vai, pessoas como Einstein, e aí se vai nas ciências, na literatura, na música, que vieram trazer para nós alguma coisa de maravilhoso, mostrar que existe um Deus por toda parte, em todas as situações, em todas as ciências, nos mostrando que nós temos o direito e o dever de amar essa humanidade da melhor forma possível e de nos amarmos. E saber discernir o certo e o errado, o amor do ódio, a compaixão, o perdão, o ter pena. Entender o que é certo no aspecto das suas qualidades, o que é errado no aspecto dos seus defeitos. Discernir isso dentro de nós, termos sabedoria de como existir, de como viver e de como ajudar todo mundo a dar seus passos na vida. Que as pessoas, pessoal, não são diferentes das crianças. Eu sou médico pediatra e digo para vocês, as crianças ainda têm a desculpa de não poderem se manifestar como um ser como um todo, mas nós que já temos essa capacidade e fazemos coisas piores do que as crianças, piores do que os adolescentes, que ainda não estão ainda adultizados, estruturados na Terra, digamos assim, maduros, digamos assim. E nós adultos que ainda fazemos tanta besteira, nós adultos que vemos pessoas fazendo tantas besteiras, que desculpa temos? Nenhuma. O outro ditado, vocês acharam que eu tinha esquecido? O outro ditado é que diz assim: resultados diferentes, tome atitudes diferentes. Se tu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, tu vai ter sempre os mesmos resultados. Então, óbvio, né? Mas a gente não se dá conta. A gente vai lá e faz tudo de novo, do mesmo jeito. E aí se surpreende que de novo não deu certo. E aí a gente vai de novo. Até que passa um pouquinho. Tem uma coisa errada. O meu avô, ele tinha uma fábrica de móveis. Ou como ele dizia, uma fabriqueta. O italiano gosta de botar tudo no motivo, né? Uma fabriqueta de móveis. Uma fábrica pequena. E a gente, eu me criei no comércio, né? Quando eu nasci, meu avô já não tinha mais essa fábrica, mas a
que a gente não precise rever. A gente possa continuar exatamente como a gente é e as coisas ao nosso redor mudam. Sim, tipo, galinha de condão, pirlim-pim-pim, né, na minha época de criança. Não funciona, só funciona ali no desenho animado, no filmezinho, mas na vida não funciona assim. Se eu mudar, pode ser que eu perceba que o mundo mudou, mas não mudou. Eu estou vendo ele de outro jeito. Então, o que faz isso acontecer é a nossa forma de enxergar e a nossa capacidade de influenciar o mundo da nossa volta. Se eu mudar e tornar uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais serena, mais tolerante, mais amiga, né? Eu vou certamente influenciar as pessoas com as quais eu convivo e vão responder ou não a minha influência, mas eu estarei mostrando um outro jeito de ser. Eu vou estar mostrando que é possível mudar, que eu era uma pessoa irritada, intolerante, né? Mandona, isso e aquilo, e que eu me tornei uma pessoa mais tolerante, mais calma, mais compreensiva, mais isso, mais aquilo. Então, só o exemplo já é uma influência. Se não for através das palavras, mas o exemplo já é uma influência. Então, esse é o porquê da mudança. A gente se tornar melhor, passar pelas coisas da vida, que nunca vai ser um tapete vermelho para a gente passar, né? Aqui na frente do shopping tem uma faixa de asfalto, né, para atravessar ali, bem na entrada, que não precisa ir pisando no paralelepípedo, assim, se equilibrando, né? Mas olha, é aqui na frente do shopping, porque na vida não é assim. A gente tem que escalar montanhas aí que não tem trilhazinha pronta, a gente tem que trilhar. E aí encarar essas coisas, se a gente tiver desenvolvido dentro de nós a perseverança, a fé, a vontade realmente de chegar lá, né? Se a gente desenvolver a nossa capacidade de superação, se a gente for capaz de parar e olhar e ver qual é o caminho melhor, qual é o jeito melhor, de pedir ajuda para alguém, ser humilde, de daqui a pouco estender a mão, ser fraterno, ser solidário. Nós vamos encarar tudo isso com muito mais tranquilidade. Não é que a vida vai se tornar mais fácil, nós vamos ver a vida de uma forma mais fácil. Esperar que o mundo mude para daí a gente melhorar, aí é fácil, seria fácil, mas não é assim. A gente vem falando nisso há bastante tempo. E aí os mentores pediram para resgatar um texto que saiu, até eu trouxe o jornal para não dizer que eu estou mentindo, saiu publicado no jornal, aqui na Gazeta, na página Opinião, em 1º de abril de 97. Quanto tempo faz isso? 97? 15 anos. 15 anos. Então, o título é um artigo pequenininho, não se assusta. Em busca da mudança. A gente está falando por que mudar, né? Mas a gente tem que buscar a mudança. Então, eu escrevi, né, para você lutar em primeira pessoa. Se vocês não leram na época, tá? Não tem que eu vi agora. Não sei por que as pessoas não acreditam que seja possível mudar, aprender a ser diferente.
pessoa que o escuta faz com que ela sinta-se incapaz de travar essa luta em busca da mudança, sentindo-se perdedora antes mesmo da tentativa. Se alguém te diz nem adianta, né? Porque é sempre assim, sempre foi assim, todo mundo é assim, vai continuar sendo assim, né? Então, já desistiu e nem tentou. Devemos ter consciência de que tudo o que sentimos, tudo o que sofremos, pode ser alterado baseado apenas na nossa ação interna. Não podemos individualmente erradicar a fome do mundo, por exemplo, mas podemos lutar contra ela sem que isso nos traga sofrimento, tristeza, etc. Isso também é uma coisa que acontece. Às vezes, por exemplo, se pensar no tamanho do problema que é erradicar a fome no mundo, certamente nós vamos nos sentir incapazes, impotentes de fazer isso. Ninguém tem uma plantação aí capaz de dar comida para todo mundo, né? Então, às vezes, que é o que eu falei antes do monstro, né? Então, a gente não consegue sozinho resolver este problema, mas a gente consegue resolver parte dele, coisas que estão ao nosso alcance de fazer. Por exemplo, esse dono do restaurante, ele fez isso. Com os dois mendigos que acharam que devolveram os 20 mil reais para ele erradicou a fome desses dois e do nascer deles, dos filhos, e de tantos outros. Porque ele podia ter dito, não, vou te dar 500 reais de prêmio aí por ter me devolvido, né, o dinheiro, ter dado uma refeição lá no restaurante dele, ó, vem aqui no mesmo almoçar de graça. Uma coisa assim, né? Ia matar a fome em uns instantes, mas não ia erradicar. Então, ele fez isso, é uma ação que estava ao alcance dele. E eles mostraram, tanto que devolveram, o mendigo que devolveu o dinheiro, quanto ele, que de uma certa forma premiou a honestidade, eles mostraram que vale a pena. Eles deram um exemplo quantos brasileiros, e é talvez até fora do Brasil, ficaram sabendo dessa história e pensaram assim, ainda vale a pena, né? A gente nem sempre vai ser considerado trouxa por estar fazendo a coisa certa, por estar sendo honesto, né? Alguém reconhece em algum momento isso. Um outro exemplo que saiu no Zero Hora e no Correio do Povo, nos dois jornais que a gente assina, final de semana. Um rapaz de Novo Hamburgo concluiu agora um curso superior na área da tecnologia da informação, alguma coisa dessa informática, dessa área aí. E detalhe, ele que se chama PC, você sabe o que é PC? Portador de paralisia cerebral. É um problema que geralmente acontece no parto, né, e causa uma lesão no cérebro que é irreversível. Então, no caso dele, da maioria, né, ele fica com deficiência motora, mas não perde a parte intelectual. Então, ele tem as funções intelectuais, de aprendizado, cognitivas todas perfeitas, mas ele não consegue caminhar, movimentar os braços, falar, né, articular, falar, toda a parte motora prejudicada. E aí, quantos de nós desistiriam? Passariam uma vida como deficientes. Ele tem uma deficiência motora.
forma normal, né? Sem deficiência mental nenhuma. E ele usa um computador para se comunicar. Precisou uma adaptação para segurar um lápis, alguma coisa para usar o teclado, que ele não consegue ter a coordenação motora, né, fina para tocar nas teclas. E ele foi estudar isso, né? Então ele trabalhou justamente com pode facilitar a comunicação de pessoas que têm dificuldade, né? Enfim, foi a motivação e acabou sendo o objetivo, a superação e o objetivo dele. Então a gente vê que tem que querer, que quando se quer, é possível. E aquele rapaz que não tem as pernas no braço, faz a internet. Ah, sim, é vídeo que circula que o cara se movimenta mais do que muitos de nós, né? Enfim. Dando palestra para escolas. Então, e a gente não pode se afetar pelas coisas. No sentido, ninguém tem que ser insensível. A gente vê uma criança que seja, uma pessoa que esteja passando fome, a gente não deve ser indiferente a isso. Voltando ao exemplo da fome. Mas ao mesmo tempo a gente não pode sofrer com isso, que acaba nos impedindo de pensar, de agir da forma correta em relação a isso. Então tem que ser algo que nos mobilize, não algo que nos paralise ou que nos segue. O sofrimento demais, ele nos cega. Então, por isso, às vezes, a gente precisa parar, deixar a poeira se acomodar, as coisas irem nos seus devidos lugares, para a gente voltar a enxergar com clareza. Então, não podemos mudar as pessoas à nossa volta, mas podemos compreendê-las, perdoá-las, sem sermos humilhados, sem nos expormos ao sofrimento. A vida é cheia de problemas e dificuldades. Cabe a cada um escolher a maneira de encarar esses problemas e dificuldades que encontra no decorrer dos dias. Não será desistindo da luta que se sairá vencedor. Não será convencendo-se de que a maioria é assim que se será feliz. A felicidade vem como uma consequência de batalhas vencidas, uma a uma, por intermédio de esforço nesse sentido. Uma batalha contra o ciúme, outra contra o rancor, outras contra o medo, a preguiça, o orgulho, a inveja, a possessividade, etc. E isso realmente não é fácil. Realmente é necessário uma vontade enorme de melhorar, de mudar. Mas não adianta tentarmos nos acostumar com um pouquinho de ciúme, pois ninguém se habitua com a dor. É uma ilusão isso. A gente vai se acostumar com aquele sofrimento, com aquela dor. Eu escuto muito isso dos pacientes que têm realmente dor física, né? Eles sentem dor quando estão fazendo determinada atividade. Ele diz, doutor, eu tenho aquela dor normal. Dor não é normal. Nenhuma dor é normal. Nenhum sofrimento é normal. Sempre é uma luzinha vermelha que está acendendo para a gente prestar atenção no mal. Não adianta nos enganarmos dizendo que perdoamos alguém, mas que é como se ela tivesse morrido para mim. Perdoei? Não dá nem ver a minha pessoa. Temos que encarar as coisas de frente, admitirmos nossas falhas e nos apoiarmos na razão e no autocontrole para vencermos. Qualquer pessoa pode livrar-se de qualquer sentimento, é só querer. A gente não pode mudar os fatos, mas a gente pode mudar como a gente sente esses fatos. Isso está ao nosso alcance. Acho que era isso. O complemento
Deu para parar de sentir calor. O centro já existe. Quantos anos no centro? 17. Já? Sério? Mais velho que eu, cara. Bom, esses 17 anos, a gente conversando com as pessoas, dizendo a mudança interna, e a gente sempre conversando com essas pessoas que já estão há anos aqui, que realmente absorveram esse assunto de mudança interna. É tão bonito de tu ver, de tu perguntar a pessoa como era e como ela é hoje, que realmente eu acredito que a grande maioria conseguiu. Eu acho que todos conseguiram alguma coisa. Todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que passaram por aqui, eu acho que, mesmo que saíram daqui, da Micaelos, levaram alguma coisa daqui. Porque na realidade o que a gente está ensinando, o que a gente está orientando, que o plano espiritual determina, etc., é uma lição para a vida, é uma lição para nós. É algo que não significa nenhuma religião, que não significa nenhuma doutrina, significa simplesmente um amor, pessoal. Significa, como eu digo para o meu filho, por exemplo, que eu sempre dizia para ele, porque agora ele está de mal comigo, né? Porque ser pai, quando é pai, aí tu fica de mal. Quando tu é amigo, ele é teu amigo, mas quando tu vira pai ou mãe, aí a coisa muda o aspecto. Então eu sempre dizia para ele o seguinte, cara, a vida é uma mata muito fechada, onde tem muitos obstáculos, onde tem espinhos, onde tem areias movediças, onde tem dificuldades para ultrapassar. A diferença que eu tenho de ti é que eu passei por uma parte dessa mata, dessas dificuldades, e eu abri esse caminho para ti, para vocês. Eu estou dizendo qual é os passos que cada um tem que dar. Só que as pessoas são teimosas, elas não querem, por orgulho, sei lá, milhões de coisas. Querem abrir o seu próprio caminho, só que na realidade não conseguem. Na primeira dor, desistem. No primeiro espinho cravado na pele, na primeira areia movediça de cair, se cair na areia movediça também, se não tiver ninguém para ajudar, se vai para as coisas. Mas esse aqui é a coisa toda. Encarem a vida como sendo esse tipo de coisa. E que nós, na verdade eles chamam Micaelos, nós, mentores espirituais, estamos aqui para orientar sobre a vida, para orientar sobre essas dificuldades que a gente vai enfrentar, seja quem for a pessoa, seja que tipo de pessoa for, seja da cultura que tiver, os mestres, doutores, o ignorante que não sabe nem escrever seu nome, aquele que tem dinheiro, que é rico, aquele que é pobre, paupérrimo, que não tem nada, todos, pessoal, também precisam, com igualdade, orientação para poder encarar a vida, porque a vida é difícil para qualquer um. A maioria acha que ter dinheiro acaba a dificuldade. Mas todos que têm dinheiro, não é a maioria, todos que têm dinheiro, sabem que não é o dinheiro, porque eles já têm o dinheiro e continuam sendo felizes. Então, pessoal, a felicidade ela é interna, ela é dentro de nós. É a coisa mais incrível do mundo sentir dentro de nós uma palavra que se chama paz. A maioria, a grande maioria das pessoas não tem paz dentro de si. Eu tendo paz dentro de mim, eu tenho tudo. Eu tenho a felicidade, eu tenho o amor, eu tenho a amizade das pessoas, eu tenho o apego das pessoas. Por quê? Porque eu vou irradiar isso para todo mundo. Eu vou transmitir através do meu olhar, através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através dos meus conselhos, através da minha vida. Eu vou mostrar que paz é tudo. A maioria tem burburinho dentro de si, a maioria tem uma tormenta dentro de si, nunca tem paz. Por quê? Porque a causa de tudo isso são os defeitos que nós temos, que fazem com que a gente se prejudique, fazem com que a gente não tenha paz em nenhum momento. Isso também tem um benefício, porque no momento que eu não tenho paz, eu não vou ser feliz. E eu não sendo feliz, eu vou buscar aonde está essa felicidade. É claro que essa busca pela felicidade,
ela envolve dezenas, centenas, milhares, milhões de anos. Dezenas, centenas de encarnações. Para um dia descobrir que é culpa de tudo, ou não, pode levar um segundo. Um segundo. No momento que eu digo assim, eu, por exemplo, eu passei um monte da minha vida dando palestra, ajudando as pessoas, e um dia os mentores me disseram, muitos anos já faz isso, me disseram, Francisco, tu guarda rancor. Aquilo ali foi uma facada no meu peito tão forte, que vocês não podem imaginar a dor que eu senti quando eu descobri que eu guardava rancor das pessoas. Que as pessoas que faziam alguma coisa para mim, eu guardava rancor. Eu pensei comigo mesmo, naquele momento me veio tudo na minha mente. Pelo amor de Deus, eu sou o cara que fala para as pessoas terem isso, terem aquilo. Eu sou a última pessoa que deveria guardar rancor. Cara, naquele momento eu me indignei. Pessoal, sério, eu me indignei comigo mesmo. Eu digo, eu não posso ser assim. E pessoal, eu senti algo saindo de mim, eu consegui tirar aquilo. Parecia uma gosma saindo de dentro de mim, mas com uma dor tão grande no peito, na minha alma. Pessoal, eu consegui tirar aquilo de mim, por incrível que pareça. Eu estou falando algo que aconteceu comigo. E que, segundo os mentores, eu consegui não ter mais rancor para as pessoas. Pomba, se eu consegui aquilo, por que qualquer um não pode conseguir? Eu sou diferente de todo mundo? Não. A diferença foi que eu me indignei comigo mesmo. Então eu digo, qual é o caminho que eu quero para mim? Eu quero o caminho de Deus ou o caminho do diabo, vamos dizer assim, figurativamente falando. Mas sem os mentores te dizerem que ele foi do mentor. O que você sente? Eu senti que eu não sofria mais do que isso. Que as pessoas me... Não precisa ter um mentor para você, né? Não precisa, mas naquele momento eu estou dando um exemplo. Eu senti que as pessoas não me magoavam mais. Entendeu? Por pior que aquela pessoa me ferisse por ela, a gente tem mania de dizer, aquela pessoa me magoou, eu estou magoado. Não. Aquela pessoa, se ela disse algo que não foi legal, ou ela tem razão, eu realmente sou assim, seja lá o que ela falou. Se eu não sou assim, eu não sou assim. O problema é dela. Você foi assim? E se eu sou assim, eu tenho que mudar. É verdade. Então ela tem razão. Então, existe artifícios para a gente conseguir manejar os nossos defeitos. O orgulho, a vaidade, os ciúmes, a inveja. Eu sempre digo, a gente não tem culpa de ser como é. A gente tem culpa de continuar sendo o que é. E uma coisa importante, eu falei lá no início que a palavra que resumia o porquê da mudança, e minha resposta a essa pergunta era melhorar. Não esqueceram. E é. Só que o tornar-se melhor, o melhorar, não é em relação aos outros. Não é para ser melhor que os outros, é para ser melhor do que eu sou hoje. Daqui a pouco eu seja melhor do que eu sou agora. É comigo o negócio, não é com os outros. Vai ser bom para os outros se eu melhorar, né? Mas não é para mim ser melhor que o outro. É para mim ser melhor do que eu mesmo. Tá, mas tem um grande detalhe nisso tudo, pessoal, presta atenção. Nem sempre a gente evoluir espiritualmente, melhorar, a gente vai agradar os outros. Muito bem pelo contrário. Vai ser melhor. Depende. Mas não vai ser agradável. Não vai ser agradável. Porque as pessoas acham que a gente, para ser bom, tem que fazer o que todo mundo quer. Muito antes pelo contrário. A gente tem que fazer o que é certo, não aquilo que os outros acham que é certo. Porque às vezes o que os outros acham que é certo não é certo. Porque na realidade, o que eu falei no início? Eu falei que Jesus veio para separar. Né? Na realidade, tu vai melhorando, tu vai vendo a vida melhor e tu vai vendo que aquela criatura que foi teu grande ou grande amigo ou grande amiga, que aquela criatura na realidade não foi teu amigo, não foi tua amiga. Foi teu amigo enquanto lhe convinha aquela amizade. Tá? Então dentro disso aí vocês podem imaginar milhões de situações. Por isso que a separação daqueles que não são legais, na realidade, é uma evolução. Você não como com ele. Mas ele não está entendendo. Pode sempre isso. E
aí, pessoal? Algum comentário, pergunta, crítica, pode jogar no ar. O elogio que está dando bom, sem questão dele falar da pessoa melhorar para si e questão de a pessoa aceitar. A pessoa melhorou, evoluiu, então ela vai aceitar eu do jeito que eu sou. Sim. Tu pode... Não. Tu pode entender por que a pessoa é daquele jeito, mas tu não concordar com o que ela é. Isso aí, pessoal. Aceitar como devemos fazer. Aceitar as questões com relação. Isso é o amor incondicional. Mas não. A gente não vai amar se isso, se aquilo, se não. A gente ama as pessoas não tem relação. Com todos os defeitos que elas carregam. Mas isso não significa que nós vamos aplaudir. Ou que a gente vai dar força. Ou agradar essa pessoa simplesmente porque ela é assim. Não. O nosso papel justamente por agradar é estimular ela a deixar de fazer as coisas que não estão corretas. Mas isso tem limite. Isso tem limite. Não, estimular. Não é fazer tudo, não é falar, é estimular. Os estímulos podem ser vários. Desde uma conversa, um diálogo, até uma ação, que às vezes vai ser severa, vai ser rude, sim, né? Mas no caso, se tu ter do lado de uma pessoa e tu evoluir, e a pessoa não evoluir, e tu acabar aceitando algumas coisas, como aceitação, e a pessoa fica cômoda do teu lado, porque eu aceito, né? E corrigir tudo, até a pessoa que está aceitando isso. Meio falar a questão do livre-arbítrio, né? Acho que a gente tem que mudar a gente mesmo e respeitar que cada um tem o seu tempo de mudança. Sim, com certeza. Então, assim, a gente tem que aceitar cada um como é e também respeitar e não julgar, porque cada um tem que passar tantas vezes por aquela situação até que ele se evolui. Tem gente que numa vez E não adianta, tem que mudar. Agora, e não adianta usar muito. E não adianta tu aconselhar, chega um ponto que a criatura não muda mais. Ela falou antes da zona de conforto, né? Toda vez que tu sai da zona de conforto, tem gente que consegue superar e evoluir nesse sentido. Agora tem gente que volta para a sua zona de conforto e sempre vai voltar até um dia que realmente esgotar aquela. Que realmente não tiver mais como voltar para a sua zona de conforto. A questão da aceitação, né, da compreensão, ela justamente é isso, é a gente saber que, embora a gente olhando nos pareça que a pessoa está absolutamente inerte, né, ou que ela está, sei lá, até pode ser que ela esteja parada, esperando que alguma coisa aconteça, mas naquele momento ela está fazendo tudo que ela pode, e o máximo que ela pode é isso, por incrível que possa parecer. Às vezes isso é tudo que ela tem para dar para ela mesma. Né? Então, em vez de ficar com raiva, a gente fica com compaixão. Né? Que pena que é até aí. O que a gente pode fazer se houver brechas, né, que às vezes não existe? Mas o que a gente pode fazer para dar uma cutucada, para dar uma provocada, para ver se ela sai dessa situação, né? E às vezes vai funcionar e muitas vezes não vai. Só cuidado. Pena que aí uma conversa falou, né? Existe aquela frase que Deus não dá um fardo maior que a gente não pode, que a gente pode carregar, né? Então todo mundo é capaz de passar, de superar, porque a gente tem condições, só realmente tem pessoas que ainda não descobriram a sua função. Na verdade, a gente tem condições de tudo. Não achar o botãozinho, né? De respeitar também cada um no seu Mas sempre com cuidado, essa situação toda. Meu pai sempre dizia que o limite entre a burrice e a bondade é uma linha. Ele ainda diz, às vezes, ele é burro. Então, cuidado com a bondade e com a burrice. Ajudar não significa, muitas vezes, fazer a vontade da pessoa, geralmente. E ajudar não significa insistir que a pessoa já começa a nem ouvir mais. E outra coisa importante, não deixar a vida ensinar. E outra coisa importante, o perdão, ele é interno. Não precisa dizer para todo mundo que perdoa. O perdão é automático. Deus perdoa automaticamente. Nós ainda temos que perdoar a Deus. Mas não precisa dizer para ela, eu te perdoei. Não precisa falar.
fica quieto. O perdão é uma ação tua. Poder pode, lógico. Não tem que ser sincero. Eu te perdoo, mas eu não esqueci, não sei o quê. Aliás, até esquecer, até não é para esquecer mesmo, né? Porque aquela criatura ali tem que abrir o olho com ele. A gente ensina a ser bom, não está ensinando a ser burro, pelo amor de Deus. Burrice com bondade é só em novela da Globo, entendeu? Porque senão a novela termina. Se o mocinho da novela fica inteligente, a novela terminou. Enquanto ele tem que ser um imbecil lá no meio. Leva 9 meses até se 9 meses. pelo menos estão vivos no final de palestra, tá dando muito sério. Já alguma coisa. Então tá, acho que é isso. Alguma pergunta mais, pessoal? Espero que tenham gostado. Como eu sempre digo, quem gostou, indica para os amigos, quem não gostou, para os inimigos. Mas alguém vai ver. Tá? Todo mundo chama de aqui a Micael, tá? Por favor, continue indo. E vamos cada vez mais ajudar mais gente. Quem não sabe, não conhece, ali embaixo tem os cartõezinhos, endereço, horário, Graças a Deus, a Micael está cada vez sendo mais conhecida em toda Santa Cruz, em tudo que é lugar. E saiba que a matriz aqui em Santa Cruz tem filial em Venâncio, filial em Porto Alegre e filial em Viamão. Aqui nós temos mais ou menos 45 integrantes. Em Venâncio tem 60 integrantes, já somos mais de 100 só Venâncio em Santa Cruz. Porto Alegre e Viamão deve ter o que? 20 em cada grupo. Mais ou menos 20, 30 no grupo lá. Então já somos quase 140 pessoas. Lutando e ajudando um monte de gente. Tá? Muito obrigado. Obrigada.